Custeio por absorção. Custeio por absorção também é chamado custeio integral. É o método derivado da aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade. Esse método foi derivado no sistema desenvolvido na Alemanha no início do século XX, conhecido por RKW. Consiste na apropriação de todos os custos, diretos e indiretos, fixos e variáveis, causados pelo uso de recursos da produção aos bens elaborados, e só os de produção, isto dentro do ciclo operacional interno. Todos os gastos relativos aos esforços de fabricação são distribuídos para todos os produtos feitos. As principais características para o custeio de absorção. Engloba os custos totais, fixos, variáveis, diretos e ou indiretos. Necessita de critérios de rateios, no caso de apropriação dos custos indiretos, gastos gerais de produção, quando houver 2 ou mais produtos ou serviços. É critério legal exigido no Brasil, entretanto, nem sempre é útil como ferramenta de gestão de custos, por possibilitar distorções ao distribuir custos entre diversos produtos e serviços, possibilitando mascarar desperdícios e outras ineficiências produtivas. Os resultados apresentados sofrem influências diretas do volume de produção. Exemplo: componentes do custo. O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda incluirá os de transportes e seguros até o estabelecimento do contribuinte e os tributos não recuperáveis devidos na aquisição ou importação. O custo da produção dos bens ou serviços compreenderá obrigatoriamente o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens e serviços aplicados ou consumidos na produção, inclusive aos transportes e seguros até estabelecimento do contribuinte e os tributos não recuperáveis devido à aquisição ou importação. O custo pessoal aplicado na produção, inclusive na supervisão direta, manutenção e guarda das instalações de produção. Os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação dos bens aplicados na produção. Os encargos de amortização diretamente relacionados com a produção. Os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção. Bens de consumo eventual. A aquisição de bens de consumo eventual, cujo valor não exceda 5% do custo total dos produtos vendidos no período de apuração anterior, poderá ser registrada diretamente como custo. De acordo com o PN CST número 70.1979, considera-se como de consumo eventual aquele bem aplicável nas atividades industriais ou no setor de prestação de serviços, ocasionalmente sem irregularidade. Quebras e perdas. Consideram-se como integrantes do custo as perdas e as quebras razoáveis,
de acordo com a natureza do bem e da atividade, ocorridas na fabricação, no transporte e no manuseio, bem assim as quebras e perdas de estoques por deteriorização, obsolência ou pela ocorrência de riscos não cobertos por seguros, desde que comprovadas por laudos ou certificados emitidos por autoridades competentes que identifiquem as quantidades destruídas ou inutilizadas e as razões das providências. Vantagem do custeio por absorção. Atende à legislação fiscal permitido pela legislação brasileira. Permite a apuração do custo por centro de custos, visto que sua aplicação exige a organização contábil nesse sentido, tal recurso quando os custos forem alocados aos departamentos de forma adequada, possibilita o acompanhamento do desempenho de cada área. Ao absorver todos os custos de produção, permite a apuração do custo total de cada produto. Os resultados são aceitos para a preparação de demonstração contábeis de uso externo e para a obtenção de soluções de longo prazo, onde este método é recomendado. Desvantagens do custeio por absorção. Segundo Vorke, a principal desvantagem do custeio por absorção consiste na utilização dos rateios para distribuir os custos entre os departamentos e ou produtos. Como nem sempre tais critérios são objetivos, podem distorcer os resultados, penalizando alguns produtos e beneficiando outros. Martin destaca como principal desvantagem desse método a falha como instrumento gerencial de tomada de decisão, pois tem como premissa básica os rateios dos custos indiretos, que apesar de aparentarem uma lógica, poderão levar às alocações arbitrárias e até enganosas. Também Martins cita como desvantagem a distorção que ocorre caso um custo seja lançado como despesa ou uma despesa lançada como custo. Conclusão: o método de absorção é o critério mais utilizado no Brasil. Este é o único método aceito pelo Imposto de Renda do Brasil e, por este motivo, tem sido mais utilizado na contabilidade financeira e usado pela auditoria externa, por atender os princípios contábeis. Descobrimos que esse método também é conhecido como custo total, custo integral ou custo pleno, conforme sites acessados. Nesse método de custeio, todos os custos da produção são apropriados aos produtos do período, e nele todos os custos de produção fixos e variáveis são incluídos no custo de produção final de custeio dos estoques e, por sua vez, todas as despesas fixas e variáveis são incluídas. Notamos também que é necessário fazer a distinção de custos e despesas, pois caso não seja feito este procedimento, ocorre diferença de valores nos resultados.